Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000. Boa moeda, má moeda com o Paulo Ferreira. Paulo, o juro dos certificados de aforro vai subir. É uma boa notícia? É uma boa notícia para os aforradores, se quisermos, para os investidores que têm dinheiro ou que vão aplicar dinheiro em agosto neste produto, que no fundo é dívida pública. Estamos a emprestar dinheiro ao Estado e o Estado, por isso, paga-nos uma taxa de juro. O juro dos certificados de aforro está indexado à Euribor a 3 meses e, portanto, segue muito de perto obviamente aquilo que é a evolução desta taxa de juro. Vai ficar em agosto, então, para as subscrições que sejam feitas no próximo mês, vai estar nos 2,474, portanto aqui muito próximo dos 2,5%, isto são cálculos feitos pelo ECO a partir da Euribor a 3 meses, e isto significa também que esta taxa está muito próxima do limite máximo legal, porque os certificados de aforro estão indexados ao juro à Euribor a 3 meses, mas têm um teto máximo de 2,5%. Portanto, está muito próximo já. Estes 2,47 e mais uns pozinhos já estão ali a tocar, o que significa que mesmo que a Euribor a 3 meses venha a subir nos próximos meses ou semanas acima dos 2,5%, os certificados de aforro ficam ali agora encostados aos 2,5%. Portanto, é uma boa notícia. Um bocadinho acima da taxa de juros do BCE para os depósitos, 2,25%. 2,25%, exatamente. Está um bocadinho acima, está abaixo da inflação também. A inflação anda ali mais próxima dos 3 agora. O que significa também que, não contando com aquilo que são os bónus de continuação de investimento que os certificados de aforro têm, porque à medida que o tempo passa vão tendo mais remuneração, não contando com isso, quem investe neste produto tem ainda que perde ainda dinheiro para a inflação, isto é, perde poder de compra à medida que o dinheiro lá está, enquanto a inflação se mantiver a este nível. A boa notícia é que é uma taxa ainda assim que está a cerca de 1 ponto percentual acima dos depósitos bancários, portanto, para quem gosta destes produtos, os certificados de aforro são melhores, embora também os depósitos tenham mais liquidez, como se costuma dizer, do que os certificados de aforro, mas é um produto que neste momento tem mais rentabilidade, portanto, para quem coloca lá dinheiro é uma boa notícia, para o Estado que paga o juro é uma má notícia, se quiseres, não é? Olha, vem um novo serviço de transportes públicos na região de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, raramente olhamos para o transporte público fora de Lisboa, da Grande Lisboa e do Grande Porto, e os transportes públicos ou a falta deles são um problema em muitas regiões que não têm aquela frequência de autocarros, se quisermos, linhas de autocarros, para o dia-a-dia. E então a Comunidade Intermunicipal acima de Terras de Trás-os-Montes vai lançar mais de 90 linhas, vai arrancar no dia 3 de agosto. A ideia, de facto, é suprimir, claro, a falta deste serviço nos 9 municípios que compõem esta comunidade intermunicipal. Estamos a falar de 9 municípios, aqueles que ficam, se quisermos, mais a norte e mais encostados à fronteira com Espanha: Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda de Douro, Mirandela, Mugadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. E são linhas intermunicipais que vão funcionar diariamente, vão ligar os 9 concelhos, e numa primeira fase também, esta é uma tendência cada vez maior nos municípios portugueses, numa primeira fase o transporte será gratuito. Numa primeira fase só, porque aqui o intuito de facto é incentivar o seu uso, criar hábito, também testar de alguma forma quais são as linhas e os horários que dão mais jeito, se quisermos, mais convenientes para aquelas populações. Não está definido ainda depois o preço futuro deste transporte, mas cá está, em zonas onde de facto a mobilidade ou é feita muitas vezes em automóvel e em meios próprios, ou então simplesmente não existe com a frequência e com a conveniência que é necessária. Isto são obviamente boas notícias para as populações. Espero que tenham placas em mirandês também na zona de Miranda. Provavelmente isso vai acontecer. Exatamente. Essa zona de Trás-os-Montes. Boa moeda, má moeda com o Paulo Ferreira. Amanhã está de regresso com nova edição.
Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35.000 euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.